Mano, um dia eu tava num rolê lá em Curitiba, trocando uma ideia com alguns conhecidos, na verdade, tava na casa da minha tia, e aí chegou uns conhecidos dela. E a gente começou a trocar ideia e tal, e eu tava meio que de lado, né? Os caras estavam no rolê deles, na roda deles, eu tava ali quieto na minha, escutando a conversa dos caras. E, cara, no meio dessa conversa, os caras começaram a trocar uma ideia, tipo, de ir pro céu e tal. E nem era um rolê gospel, assim, né, mano? Eu tava na casa da minha tia e tal, normal. E aí os caras começaram a trocar ideia e tal. Daí o outro falou assim, cara, eu, tipo. Os caras começaram a falar deles, tá ligado? Tipo, o cara era uma pessoa boa, tá ligado? Eu falei, não, mano, eu sou um cara de boa e tal. Eu, tipo, cara, não fumo. O outro falou, não, mano, mas eu também não bebo, porque eu acho que isso aqui é não sei o quê. Aí o outro já olhou pra mim e falou assim, eu não tenho nem tatuagem e tal, né, mano? Né, mano, tipo, eu não tenho nem tatuagem, porque eu respeito essas paradas e tal, né, mano? Vai que eu não entro no céu por causa dessas fitas e tal, de tatuagem, né? Aí o outro começou a falar assim, não, mano, eu também, eu procuro ser um cara de boa e tal, e se eu vejo alguém, uma velhinha na rua, eu paro, ajudo ela a atravessar a rua, eu não xingo ninguém no trânsito. E os caras começaram nesse rolê, nessa conversa arada aí, né? Tipo, eu não conhecia quase ninguém ali, fiquei na minha, quieto, só de butuca, ouvindo a conversa dos malucos, né, cara? E tipo, cara, os caras estavam se medindo um ao outro ali, tipo, quem que era mais de boa e tal. Tipo, na visão dos caras, mano, tipo, cara, quem que vai pro inferno? Pá, o cara que mata, que rouba, o cara que estupra. É esse tipo de naipe de maluco que vai pro inferno na visão dos caras. Né? Então os caras dizendo o quanto eles faziam por não ser ruim, tá ligado? Tipo, eu não sou tão ruim igual um cara que assassina, e aí por aí vai, né? E cara, e essa minha tia, no rolê dessa minha tia aí, a gente tava na casa, na verdade, de uma segunda tia minha. Aí veio essa minha tia e mais uns amigos dela nessa casa lá, a gente trocando essa ideia e tal. E essa minha tia que chegou com essa turma lá, com essa galera lá, tipo, ela desviadona da igreja e tal. Vivendo uns rolezão bem aleatório, bem louco, assim. E a galera trocando essa ideia lá, né, velho? E aí eu fiquei pensativo com aquilo, fiquei aquele dia inteiro pensativo, assim, mano. E, tipo, e ele sabe, né? Eu me criei junto com a minha tia quando ela ia pra igreja, assim. Então, tipo, eu não tinha noção, eu era menor que o Davi, assim. Mas eu sabia que eles iam pra igreja e tal, tinha uma fita com Deus. E, tipo, e aí eles olhavam pra mim, né, cara? Tipo, eu que nunca tive, né? Eu era loucão, louco de droga e tal. De repente os caras olhavam pra mim e tal. Eu tava lá com a minha família, com meu filho, com a minha esposa. Tipo, os caras viram que alguma coisa aconteceu na minha vida, né, mano? E aí, essa minha tia depois veio trocar ideia comigo e tal, né? Daí eu falei, perguntar, né? E aí, como é que tá na igreja? Não sei o quê. Comecei a falar uns bagulhos de Deus pra ela e tal. Daí eu falei, ó. Daí ela falou, né? Falou assim, pô, vamos fazer uma célula na minha casa, nesse mesmo dia. Nesse rolê, só que no final do rolê, né? Daí ela falou, vamos fazer uma célula lá em casa. Eu falei, demorou, reúne essa galera tua que eu vou fazer uma célula na tua casa lá. E, mano, enrolou. Tipo, ela reuniu a galera e essa conversa toda aí. Tipo, cara, enquanto eles falavam, mano, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, cara. Eu fui entendendo umas paradas assim, eu vi uns textos que eu já conhecia. Eu falei, uau, mano. Tipo, o cara clareou pra mim assim. Eu falei, cara, que louco, mano. Que é o texto que eu quero ler com vocês hoje. Que é Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 13. Tem Bíblia aí, quem quiser, quem não tiver no celular aí. Tá meio escuro, mas vai rolar. Nós vamos arrumar esse quintal em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, verso 13, aham. Todo mundo achou aí ou não? Marcos capítulo 2, verso 13. Então, tipo, cara, essa conversa veio esse texto pra mim, abriu uma porta pra eu pegar o evangelho esse dia lá e foi muito louco, mano, muito louco.
Marcos capítulo 2, verso 3, vamos lá? 3 ou 13? 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, falando de Jesus. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, na casa deste homem chamado Levi, também estava sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos. Também estava sentado na mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então Jesus está num rolê, viu um cara, Levi, chamou o cara e falou, me segue. E foram para a casa do tal do Levi. Jesus, os discípulos e o Levi. Só que uma galera de publicano e pecador seguiu os caras também. E foram para a casa do Levi. E os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e com os pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com os publicanos e com os pecadores? E Jesus, tendo ouvido esta conversa, disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Até aqui. Então, cara, repare no rolê, Jesus chega na casa do tal do Levi, vai sentar para comer com os caras, tem um monte de publicano, pecador em volta da mesa. Encheram a casa do cara. E a Bíblia vai dizer que tinha uns publicanos e pecadores, porque fez um alvoroço, tá ligado? Na casa, encheu a casa, ficou gente pra fora. E aí fez um alvoroço, e aí os fariseus e os escribas cercaram para ver o que estava rolando, o que era o movimento que estava rolando naquela casa. Tipo, e esses caras representam a religião da época. Tipo, os escribas e os fariseus eram o clero da época, era a religião da época desses caras. Então eles começaram a olhar e falaram assim, pô, mano, que fita é essa desse cara? E pegaram os discípulos de Jesus, chamou os discípulos e falou assim, ô, por que esse cara aí tá... Ele não fala que ele é o filho de Deus. Tá? Por que esse cara come com os pecadores, com os publicanos? Então, cara, nesses caras está representado a religião da época. Então, se você perceber pela pergunta dos caras, tipo, na cabeça deles, existe uma distinção, uma separação. Porque eles eram os religiosos da época, fazia deles melhor do que os caras que estavam ali comendo com Jesus. Na cabeça deles, a religião colocava eles num degrau acima. Porque você tá falando assim, nossa, velho, esse cara tá comendo com os pecadores, mano. O cara tá falando que é o filho de Deus, o Messias. Tipo, os caras imaginavam o Messias vindo, tá ligado? Quando você tinha o programa da Xuxa, que descia na nave, a nave da Xuxa. Mano, os caras esperavam o Messias descendo na nave da Xuxa, irmão. De repente os caras olham um cara que tá falando que ele é o Messias e fala assim, qual que é, velho? O cara tá comendo ali com os pecadores, mano. Então, na cabeça deles, já faz a separação. Tipo, nós somos os fariseus. Nós somos a religião da época. Nós somos os que são zelosos por Deus e pela palavra de Deus. E esse cara tá envergonhando a parada, porque ele tá sentando com os mendigos aí, mano. Então, tipo, na cabeça deles já fez essa separação. Os caras já estão num degrau aqui, eles olham pra galera de cima pra baixo. E se você olhar pro contexto da religião dos caras, tipo, o que fazia deles fariseu, o que fazia deles religiosos e que na cabeça deles colocava eles no nível acima do resto da sociedade, eram as obras, as coisas que eles faziam. Tipo, o que eles faziam, os rituais deles, aproximavam eles de Deus. Ao ponto de eles falar, cara, nós somos próximos de Deus. Mas essa ralé aí, mano, esse cara que esse Jesus está sentado aí, isso aí é a escória da sociedade. Tipo, nós estamos aqui, porque nós fazemos por merecer. Nós temos os nossos rituais e nós somos os caras. E esse cara que fala que é o filho de Deus, mano, sentando com esses nojentos. Tipo, na cabeça dos caras era isso. Tipo, os rituais deles
colocava eles acima dos outros. Eu vou te mostrar isso aqui. Deixa, se você quiser aí, Lucas 18. Lucas 18, 10. Eu vou te mostrar qual que era a mentalidade e a cabeça dos caras, mano. Verso 9, melhor. Lucas capítulo 18, verso 9. Tá aí? Então, cara, se liga lá. E disse também, Jesus falando pros caras, tá? E Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos e crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, mano, é mais ou menos o mesmo contexto que eu vi aqueles caras fazendo naquele dia que eu tava naquele rolê lá na casa da minha tia. Tá ligado? Só, tipo, os caras confiavam nas paradas deles, tá ligado? Cara, quem vai pro inferno é esses dois aí, porque eu não. Mas por que não? Ah, porque eu não mato, porque eu não roubo. Então, tá, vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Então, de novo, o fariseu, ele representa a religião, o religioso. O publicano, o pecador. Tá? O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano desgraçado que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Enfim, até aqui só. Então, cara, repare esse cara dando uma carteirada em Deus, tá ligado? Ele tá dando uma carteirada em Deus. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu sou bom, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou meus dízimos. E isso me faz de mim um cara bom, diferente desse desgraçado, publicano pecador do meu lado aqui. Tá ligado? Então, cara, aqui revela o coração dos caras. Os caras literalmente se achavam um nível acima de todo mundo e de todos pelos rituais que eles faziam. Então, cara, no meio desse contexto, esses caras estão nesse rolê na casa de Levi, que Jesus está falando pros caras ali sentados com os publicanos, com os pecadores, que eles acham um lixo. Então, tipo, nesse contexto, nesse rolê, rola essa conversa. Ô, por que o mestre de vocês aí senta com esses doidos aí, mano? E a resposta de Jesus: não necessitam de médico os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Então, cara, Jesus ele dá essa resposta. Ele fala, tipo, mano, é como se ele fosse um médico e ele veio trazer a cura para alguém que estava doente. Mas qual que é a doença aqui em questão? Para que Jesus veio na Terra? Mano, para salvar o pecador, mano. Para levar o pecado da galera. Então, tipo, qual é a doença em questão que Jesus está falando para os caras? O pecado. Então, tipo, Jesus vai olhar para os publicanos, para os fariseus, sentado no meio dos pecadores ali, e falou, mano, eu não vim aqui para quem tá são, não, eu só vim para quem tá doente. Tipo, se você acha que esses caras tá doentes, eu tô no meio, eu tô onde eu devia estar agora. Eu vim para eles. Mas peraí, se a doença que Jesus está falando é o pecado, cara, existe alguém que não tem pecado? Existe alguém sem pecado? Não tem. Nunca existiu, só um Jesus, único. Romanos 5,12 vai dizer assim, cara, por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte, o pecado passou a todos os homens. Todos é todos. Romanos 3,23 vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, cara, da forma que Jesus está falando, dá a entender que tem alguém que não está doente, que não tem pecado. Porque ele fala assim, olha, eu só vim para os sãos. Não necessitam de médico os que estão bons. Eu só vim para o doente.
E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Cara, a nossa proposta aqui, mano. A nossa proposta aqui não é estabelecer uma religião, cara. Algo mecânico. A nossa proposta aqui sempre foi, segundo algo que Deus falou, segundo uma direção que Deus deu, a gente gerar um ambiente, cara. Um tempo, um ajuntamento, um lugar, não sei, mano. Aonde Jesus pode vir, cara, e se manifestar e encontrar algumas pessoas. É por isso que nós estamos aqui, cara. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Para que Jesus venha, se encontre com pessoas, se manifeste e mude realidades, reposicione pessoas aqui. Então, cara, a gente tem falado muito sobre isso, sobre esses encontros com Jesus. O que os encontros com Jesus proporcionam. Então, cara, Jesus, ele tá no meio de uns caras, dos pecadores, dos publicanos, mas tem os religiosos em volta, olhando de cima para baixo pros caras. Dizendo assim, cara, nós não somos doentes como esses caras aí, mano. E Jesus fala, cara, então eu só vim pra quem tá doente. E eu não sei se você consegue pegar isso. Porque a ideia é quando Jesus fala assim, cara, eu não vim para os sãos. Peraí, mas tem alguém são, Jesus? Não, cara, tá todo mundo doente, velho. Sabe qual que é a sacada aqui? Aqueles que se acham. Eu não sei se aconteceu com vocês, mano. Mas de você ficar ruim. Você ficar ruim, você tá com algum mal-estar, com algum tipo de parada no seu corpo. E tipo, a Michelle fala assim, mano, você não tá bem, cara, vamos pro médico. Eu falo, não, mano, eu não tô ruim, tá tudo certo. Eu não vou pro médico. Então, mano, o fato de eu falar pra ela assim, mano, eu não quero ir no hospital, eu não preciso do hospital, não me faz são. Mas me impede de usufruir de uma parada. É disso que Jesus tá falando pra esses caras. É disso que Jesus tá falando. Os caras se achavam um degrau acima da sociedade, pelos rituais que eles faziam, a ponto de falar, cara, nós não precisamos disso. O que nos aproxima de Deus é aquilo que a gente faz, são os nossos rituais. Tipo, eu oro, eu jejuo todo dia, eu dou os dízimos. E mano, isso me coloca um degrau acima dos outros. Que é mais ou menos o rolê que os caras estavam conversando aquele dia na casa da minha tia. Tipo, não, mano, o inferno, velho. Eu não mato, eu não roubo, eu dou carona pra quem tá na estrada, eu ajudo a velha a atravessar o farol. Não, mano, você tá doido? Inferno. É isso que esses caras estão falando, cara. Não tem a ver com estar doente ou não, porque todo mundo tá. Tem a ver com você saber que tá doente. Tem a ver com você reconhecer que tá doente. Tem a ver com você reconhecer a sua condição. Coisa que os caras não faziam. Eles conseguiam olhar para os outros. A religião sempre vai fazer isso. Vai fazer você olhar para os outros e se colocar. Existe uma carta de Apocalipse no capítulo 3. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem 7 cartas no Apocalipse. O Apocalipse fala dos fins dos tempos, o livro das revelações de algo que ainda vai acontecer. Então João, ele está preso numa ilha. João, o apóstolo de Cristo, foi preso por causa do evangelho, está preso numa ilha. A Bíblia diz que o Espírito arrebata ele, leva ele para uma outra dimensão e ele começa a ver uns bagulho louco e começa a escrever tudo que vai acontecer no fim dos tempos. Então o anjo fala para ele, João, pega uma caneta e começa a escrever que eu vou te mostrar uns trem aí. Doido. E aí nesse rolê aí, do que vai acontecer, existem 7 cartas, as igrejas do Apocalipse. E ele vai dar nome a todas essas igrejas. A igreja de Éfeso escreve assim então é a carta do próprio Jesus endereçada para as igrejas na terra. E são 7. 7 fala de completude, de algo completo, de algo que começa, tem um meio e termina. Então por isso que Deus fez o mundo em 7 dias, porque ele começou no primeiro e terminou no 7º. É por isso que a tua semana começa no domingo e termina no sábado. São 7, começo e fim. Então essas cartas do Apocalipse, elas representam a totalidade da igreja na Terra. A primeira carta do Apocalipse foi endereçada para a igreja primitiva. Porque João ainda estava preso, os caras ainda estavam morrendo.
Então a igreja estava começando ali. Então essa carta, a primeira carta, fala da igreja primitiva, a igreja que Jesus fundou. E consequentemente a última carta, a 7ª carta, vai falar da igreja do fim dos tempos. Que eu acredito que é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos claramente vivendo o fim dos tempos. Tipo, é só você olhar para os sinais, já falei sobre isso 1 milhão de vezes. É só você olhar para os sinais que Jesus deixou. Ele falou, cara, vocês são tão inteligentes, mano, vocês conseguem olhar para uma figueira, ela começa a dar o figo, vocês sabem o quê? Nos próximos dias vem o verão. Então eu vou falar umas paradas para vocês. Quando vocês virem isso acontecendo, entendam. Eu tô para voltar. Esse é o último. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo todos os sinais que Jesus falou que aconteceria. Eles estão aí. Então, assim, claramente, essa última carta é uma carta endereçada para a igreja dos nossos dias. A carta para a igreja de Laodiceia, a 7ª carta. E se eu vou ler para vocês, cara. Tipo, preste muita atenção, não precisa nem abrir se você não quiser. Mas preste muita atenção nas características daquilo que Jesus vai falar. De como é a igreja do fim dos tempos. Ao anjo da igreja da Laodiceia escreve, o anjo da igreja está falando do mensageiro, do líder da igreja da Laodiceia, tá? Isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mano, essa é uma característica iminente da nossa igreja nos nossos dias, cara. Uma galera morna, mano. Uma galera que não tá nem lá, não tá nem cá. Hoje tá aqui na igreja, amanhã tá no bailão. Hoje, mano, a igreja é uma galera morna, velho. É a nossa realidade, velho. É todo mundo? Claro que não. Mas é uma grande massa. É a grande maioria. Como dizes, vocês dizem, eu sou rico, eu estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, a não saber, e não sabes, que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cara, é só você olhar hoje, mano. A galera enriqueceu, mano. Enriqueceu, comprou fazenda, avião, velho. Cara, tem gente ficando rico com a igreja, irmão. Rico com a igreja. E os caras vão dizer, nós temos tudo, nós não precisamos de mais nada. Conferências bombásticas, globais. Cara, isso aqui, mano, é uma carta para a igreja dos nossos dias. Eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Porque isso aí que você fala que é dinheiro, não é. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha, a tua nudez. E que unges os teus olhos com colírios para que você veja, você tá cego. Você tá rolando esse rolê todo e você não enxerga. Eu repreendo e castigo a todos a quanto eu amo. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Cara, sabe qual que é a mensagem pra igreja, mano? Não é nem pro ímpio, velho. Do fim dos tempos, é se arrependam, mano. Vocês são a igreja caída, se arrependam. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mano, a igreja dos últimos dias é uma igreja que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Os caras fizeram a reunião deles. Estão adorando qualquer coisa, menos Jesus, porque Jesus está do lado de fora. Batendo na porta para tentar entrar. Até aqui só. Então, cara, essa é uma característica, mano, da igreja do fim. Essa é uma característica da religião, cara. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Ou seja, eu consegui tudo, eu não preciso de mais nada. A religião, a religiosidade te proporciona isso. Você achar que porque você deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo, porque você frequenta uma reunião de segunda-feira, mano, tá tudo certo, você conquistou tudo e já era. A religião te proporciona isso, cara. Faz você entender que você entrar nesse portão aqui, vir toda segunda-feira aqui e a gente canta 3 canções e ora e você escuta uma palavra e você vai embora e tá tudo certo. Você não precisa de mais nada. Tá tudo bem. Eu sou rico. Eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. A religião te proporciona isso igual esses fariseus, mano. Os caras estavam sentados no mesmo rolê de Jesus. Eles conseguiam olhar pro cara e falar, mano, vocês estão tudo perdidos, mano. Porque o que vale mesmo é o que a gente faz.
o nosso ritualzinho de toda semana, tá top. Isso aqui faz a gente ser melhor do que o resto da sociedade. Mano, uma igreja que Jesus tá ao lado de fora, velho, batendo, tentando entrar, irmão. A palavra, você conhece um religioso, porque a palavra da boca dele é essa, mano. Eu comprei, eu adquiri, eu paguei preço. Mano, a gente não comprou nada, a gente não conquistou nada, irmão. É tudo ele, cara. A gente precisa, sabe, cara, conseguir olhar pra nossa condição, velho. Tem nada a ver com o que você faz, mano. Não é porque você ajuda os outros a atravessar a rua, não é porque você não xinga ninguém na rua, não é porque você não mata e não rouba ninguém, não estrupa ninguém, que você é bom. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Isso aqui é a mesma conversa que os caras estavam aquele dia, cara. Não, mano, tá tudo certo. Aí você olha pra vida dos caras, mano, tudo ferrado. Casamento arrebentado, divorciado, já era a quinta, sexta mulher. Uma das mulheres lá tinha um problema. Mano, a mulher fez todos os exames possíveis. Ela não tinha problema nenhum de gestação, nenhum. E ela não conseguia engravidar, por problema emocional. E aí acho que tá tudo certo, cara. Que é só não matar ninguém, não roubar ninguém, tá tudo certo. Esse Jesus aí que se exploda, tá tudo certo. Então lembra da carta de Jesus, cara? Vocês estão doentes, mano. Vocês são desgraçados. Vocês acham que tá massa. Mas você é nu, cara. Sabe qual que é o problema? Você só não sabe disso. E o conselho de Jesus pros caras é: vocês só precisam reconhecer o estado de vocês. A sacada aqui é essa: reconhecer o estado que você vive. Jesus fala: eu não vim para quem é são, eu vim para quem é doente. Mas eu repito a pergunta: tem alguém são? Ninguém. Mas tem gente que acha que dá. Essa é a sacada de Jesus, cara. Então, mano, enquanto a gente não conseguir olhar pra gente, reconhecer a nossa condição, mano, sabe o que vai acontecer? Nada. Jesus vai pegar o seu irmão, vai pegar o fulano, vai pegar qualquer um, cara, menos você, menos eu. Porque a gente acha que tá legal, porque eu oro meia hora no meu quarto e leio três capítulos da Bíblia por semana, tá tudo bem. Cara, o chamado de Deus pra gente, cara, é reconhecer quem a gente é, mano. Reconhecer que a gente é pobre, cego, nu, miserável. Cara, sabe como é que começa o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, cara, o grande sermão de Jesus, cara, quando ele reúne a galera e começa a dar o Sermão da Montanha. Ele vai falar assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito. A palavra pobre aqui, pobre de espírito no original do grego é pitocos. Então ele vai falar assim, ó: felizes, bem-aventurados, felizes os pitocos. Essa palavra pitoco, em grego, significa, dá o mesmo o sentido figurado de um mendigo que está rastejando no chão, clamando por misericórdia. Então Jesus fala, cara, felizes os pitocos, felizes os miseráveis. Mas não é o miserável que é feliz, cara. Feliz você consegue reconhecer, mano, a sua miséria. Feliz é aquele que consegue olhar, mano, pra condição dele e falar, mano, eu sou só um mendigo. É aquilo que eu falei esse dia na mesa aqui, irmão. Cara, eu sou só um mendigo, mano, que encontrei pão e tô dizendo pros outros onde que tem pão, cara. E aí Jesus termina, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 18, verso 23, Jesus ele conta uma parábola de um homem que chega diante de um rei com uma dívida. E ele vai falar que esse cara tem uma dívida de 10 mil talentos. Aí você vai falar assim, tá, o que é talento? Quanto é 10 mil talentos? Cara, é uma dívida de 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias de trabalho. É uma dívida de aproximadamente, na conversão para hoje, uns 3 bilhões de reais. Então, cara, sabe o que Jesus está falando, mano? Quando você chegar diante do rei, a tua dívida é impagável. Não tem como pagar. Então, mano, sem exceção, tá todo mundo doente, cara.
Sem exceção, tá todo mundo condenado. A dívida é impagável. Mas Deus deu um jeito nessa fita. E Ele pagou. Eu e você não conseguimos pagar. Não dá. Mas Ele pagou. Então, cara, Deus podia ter pego assim, sei lá, cara, a parte dos anjos que não caiu. Vamos pagar. Não. Deus teve que pegar, mano, o seu único filho. O que era mais precioso para Ele no universo. Para pagar o tamanho da dívida que a gente devia para Ele. Só isso era capaz de pagar. O tamanho da dívida que a gente tinha. E aí a gente acha que se eu não fechar ninguém no trânsito, tá certo, é só o estuprador que vai pro inferno. É só quem rouba que vai pro inferno. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o tamanho da dívida. Lucas no capítulo 7, verso 36. Outro dia, nesse dia, Jesus estava na casa de um outro cara, estava num outro rolê na casa de um outro fariseu. Jesus ele sentava com os publicanos, com os pecadores, mas ele também de vez em quando ele dava um rolê na religião dos caras. E aí Jesus estava na casa de um outro fariseu. A Bíblia diz que ele estava comendo na casa desse cara. E chega uma mulher pecadora. E é muito provável que essa mulher deve ter tido algum tipo de envolvimento com prostituição. Então, cara, todo mundo naquele rolê, naquela casa, sabia a condição daquela mulher, velho. Todo mundo sabia o tamanho da dívida daquela mulher. O estado de miserabilidade dela. Todo mundo sabia. E Jesus está na casa do cara comendo. E naquela época o rolê da comida era no chão, era uma mesa no chão. Como se a gente colocasse, por exemplo, tipo uns pallets aqui no chão. Então eles iam comer no chão. E aí o costume deles comer era como se eles estivessem ajoelhados com os pés para trás, assim, manja? Debruçado na mesa comendo. E Jesus estava nesse rolê na casa desse fariseu comendo. E aí chega essa mulher. E ela começa a chorar copiosamente, cara. E ela começa a chorar. Meu irmão, pensa no choro. A Bíblia diz que essa mulher chegou nos pés de Jesus, por detrás dele. E a Bíblia, tipo, cara, não era um choro. Assim, mano, a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Eu acredito que tinha muito barulho envolvido ali, irmão. Essa mulher estava chorando com muita força. Ela estava urrando com muita força. Mas sabe por quê? Porque essa mulher reconhecia o estado dela. Ela sabia o tamanho da dívida que tinha que pagar, irmão. Aquela mulher sabia. Ela não estava sentada na mesa para avaliar quem Jesus era, se ele era mesmo quem ele estava falando que ele era. Ela chegou naquele rolê, mano, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia, mano, o tamanho da dívida que estava em jogo. O quão condenada, mano, ela estava. Ela estava ali chorando a sua condição diante de Jesus, cara. Ao ponto de lavar os pés do cara, mano. E olha o pensamento do religioso do outro lado da mesa. Jesus estava na casa do fariseu. Aí ele pensa com ele assim: se esse cara fosse um profeta mesmo, ele saberia que essa mulher que está tocando nele aí, uma pecadora, uma prostituta. Se ele fosse um profeta mesmo, ele ia repreender ela e mandar ela vazar. O pensamento do cara, no outro lado da mesa. E aí Jesus, sabendo do pensamento do cara, mano, ele conta uma parábola. Ele fala assim, olha, havia 2 homens que deviam para um credor. E ele fala, um devia 50 e o outro devia 500. Mas o credor perdoou a dívida dos 2. Mas um só devia 50, o outro devia 500. E aí ele pergunta pro cara, quem saiu amando mais o credor? E o cara falou, o que devia 500, devia mais, o cara perdoou e saiu amando mais o cara. Ele falou, tá certo, cara. Quem mais foi perdoado, mais ama. O que devia mais, saiu amando mais o credor, cara. Sabe o que isso significa? Você não entendeu, você não pegou, mano. Sabe o que significa? Que a tua intensidade com Jesus, cara,
é inteiramente proporcional à sua capacidade de reconhecer o quanto você deve e quanto você foi perdoado. A tua intensidade com Jesus é proporcional ao entendimento que você tem do tamanho da dívida que ele pagou por você. Então aqueles caras, naquele dia que eu estava naquela roda, era o cara do cinquentão. Era o cara que fala assim, mano, não precisava de muito para me salvar. Eu só devia cinquentão. Por quê? Porque eu não mato, porque eu não roubo. Então quando você acha que deve pouco, você precisou de pouco para ser perdoado. E automaticamente você vai entregar pouco de você também. Agora, se você entende, cara, a tua condição, que a tua dívida e a minha dívida era impagável, você precisa de muito para ser perdoado, cara. E você vai entregar na mesma proporção, cara, na mesma medida que você foi perdoado. É por isso que aquela mulher chegou diante de Jesus, cara, e a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com a lágrima, mano. Cara, eu penso que foi uma cena bizarra, irmão. Porque aquela mulher entendeu o tamanho do BO que Jesus estava pagando dela. Oh, Deus te abençoe, já. Eu tô acabando aqui já. Vocês conseguiram entender pegar isso aqui ou não? Então, cara, o entendimento que eu tenho do tamanho da minha dívida é proporcional ao tamanho da minha entrega, quando eu entendo. Então, aqueles caras naquele rolê, naquele dia, o cara entendeu assim, tipo, pra ele, o cara era o cara do cinquentão, que só devia o cinquentão. Porque eu já não mato, eu não roubo, então eu preciso de pouco. Mas essa mulher que chegou esse dia, no dia de Jesus, cara, derramou lágrima de lavar o pé dele, entendeu, mano? Que ela devia o quinhentão, tá ligado? Mas não tinha como ela pagar. É proporcional. Quando você entende o tamanho do BO, mano, que Jesus te livrou, a tua entrega vai ser proporcional, velho. Isso vai revelar a nossa intensidade diante de Deus, cara. Tem um brother meu que a gente se criou junto lá em Curitiba, de molequinho assim, tamanho do Davi. E a gente se criou junto, cara, e aí quando pegamos uma certa idade, esse moleque se envolveu com as fitas erradas, droga, mas tipo, muito zoado, a ponto de, tipo, cara, ele zoar com a família, com os pais, mano, muito zoado. Os pais dele estavam ficando doentes por causa das fitas que o moleque aprontava. E aí eu tava um dia tentando ajudar ele, cara, fui visitar eles umas clínicas lá e pá, falando de Deus pro cara, orando pelo cara, levei o cara na igreja, mano, e nada, velho. Mas aí um dia ele trocou uma ideia com um brother que era... A gente tinha um amigos em comum, assim. E ele falou, pô, mano, o Bruno vive essas fitas de igreja, assim, muito, muito intenso, mano. Isso aí não sei e tal. Daí eu falei, mano, é isso, cara. É isso mesmo, cara. Sabe por que eu vivo a parada de uma forma intensa, mano? Porque eu sei de onde Jesus me resgatou, cara. Eu sei de onde ele me tirou, mano. E só pra gente encerrar aqui... Cara, imagina que você tá na tua casa lá de boa. Davi, dá licença. Imagina que você tá na tua casa lá de boa. De repente bate na tua porta lá um açougueiro. Neguinho do açougue, vai bater na tua casa lá. Falou, vim só aqui pra te dizer uma coisa, mano. A dívida que você tinha no açougue lá tá perdoada. Não me deve mais nada. Aí você vai falar assim, ué, como assim, mano? Que dívida do açougue? Tá louco? Bebeu? Eu não tenho dívida no açougue, não. Eu não sabia que eu tinha essa dívida, não. Não devo nada. Daí ele fala assim, você não sabia que você deve lá, não? Não, não sabia. Não, mas tá tudo bem. De qualquer forma, a tua dívida lá tá perdoada. Aí você vai falar assim, ó, legal. Obrigado. Né? Eu vou até passar lá no teu açougue agora, porque você é um cara legal, mano.
Você é gente boa. Eu nem sabia que eu tinha dívida nenhuma, mas... Ah, eu vou começar a passar lá. Você é um cara gente boa, mano. Legal, obrigado. Eu vou até fazer o seguinte. Domingo eu vou lá. Porque eu costumo fazer uma carne na minha casa de vez em quando no domingo. E quando você é um cara gente boa, você te perdoa uma dica que eu nem sabia que eu tinha. Domingo eu vou lá. Eu vou passar lá. Eu faço a carninha aqui no domingo, eu vou passar lá no teu açougue. Obrigado, hein? Então, cara, esse é o problema, mano. Quando você ouve que Jesus morreu na cruz pra perdoar você por uma dívida que você nem sabia que tinha. Ou que você nem achava que tinha. Eu não sei se fica claro, vocês conseguem entender isso, cara. Mas é a mesma fita do açougueiro, irmão. Porque a gente acha que a gente não mata, não rouba, não sei o quê, mano. Você acha que você não tem essa dívida, tá ligado? Tá de boa, não faz nada de errado. Esse é o problema, cara. Quando você escuta falar que Jesus morreu numa cruz, que não sei o quê, pra te salvar, pra pagar uma... Mas peraí, que dívida? Eu nem tinha dívida. Ué? Que dívida é essa que ele morreu pra pagar se eu não tinha? É a mesma fita do açougueiro. Você nem sabia que devia no açougue. Então você vai achar o cara legal. Ah, o cara é legal, velho. Veio aí, falou que ia perdoar a dívida. Eu nem tinha dívida nenhuma. Então essa é a fita. Quando você escuta o evangelho, escuta falar assim, olha, Jesus morreu para pagar o preço, para te livrar do pecado. Mas peraí, que pecado? Ah, esse Jesus é um cara legal, mano. Pô, legal, Jesus. Eu acho que eu até vou no domingo lá na tua igreja lá. Eu vou lá te dar um oi. Porque você é legal. Você consegue entender, não? Mano, onde eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, mano, é da intensidade com que a gente vive isso aqui. Quando a gente não entende quem a gente é, a nossa miserabilidade, e a gente acha que porque eu não mato, porque eu não roubo, ou porque eu vou num culto, ou porque eu tô melhor do que os outros, eu tô igual esse fariseu, irmão. E sabe qual que é o problema? Jesus não pode me alcançar, não pode te alcançar. Sabe qual é o meu medo? A gente reunir aqui numa segunda-feira e se achar que tá top, que tá legal, que tá bom. Por quê? Porque você tá cumprindo um ritual. Não, irmão. E sabe aonde isso vai refletir? Na nossa forma de viver a igreja. Essa fita que eu contei do açougueiro, do cara pagar a dívida que você nem sabia. Mano, é quando você escuta o evangelho e fala, Jesus morreu por você. Cara, legal, Jesus é um cara legal, mas eu nem sabia que eu tinha essa parada aí. Isso vai refletir na forma da gente ser igreja. Então a gente passa. Aí no culto do... Ah, eu vou lá no açougue comprar uma carninha domingo porque eu achei você legal. Você falou que perdoou minha parada lá, mas eu nem tinha nada mesmo. Mas eu vou lá, você é legal. E a gente passa a se relacionar com Deus e com Jesus porque ele é legal, porque você escutou que ele morreu na cruz para salvar alguém aí. Mas não tem nada a ver com você. Eu preciso te contar. Eu e você tínhamos um BO impagável. Impagável. Você sabe por que aquela mulher... Mano, você sabe por que tinha duas pessoas sentadas na mesa de Jesus? Um fariseu do outro lado da mesa julgando o cara. Falou, se esse cara fosse um profeta mesmo, velho, ele ia mandar essa prostituta sumir daqui. Você sabe por que tinha um cara do outro lado da mesa de Jesus pensando isso do cara? E alguém nas costas de Jesus chorando e lavando o pé dele com lágrimas? Mano, era o mesmo Jesus. Os dois precisavam do mesmo Jesus. Sabe qual é a diferença? Um sabia que precisava e o outro achava que não. Sabe o que isso reflete? Na nossa forma de viver para ele. Isso vai fazer com que um fariseu esteja frente a frente com Jesus, mano. E amanhã, a terça-feira dele vai ser normal, irmão. Mas uma prostituta vai sair dali, mano, com a alma rasgada. Então, cara, a gente só precisa entender, irmão, que a parada que Jesus fez, não importa se você não mata, se você não rouba, não importa. Não importa se você deixou de cheirar, eu deixei de cheirar, se eu deixei de fumar, se eu deixei de transar, não importa. Não importa. Não tem a ver com o que você deixou de fazer, ou com o que eu deixei para trás. Não me faz melhor que ninguém.
Eu vivia na margem da sociedade, irmão. Drogado, me prostituindo. Eu vivia isso, cara. E isso não me faz melhor que ninguém. Sabe por que eu vivo a parada com intensidade? Que as pessoas olham e falam, cara, esse cara vive... Sabe por que eu vivo na intensidade? Isso aqui derramado, mano, para Jesus, não interessa o que vai acontecer. Porque eu entendi o tamanho do BO, mano, que eu tinha. O tamanho do entendimento que você tem vai fazer com que a tua intensidade para ele seja maior. Eu estava conversando com a Jaque hoje aqui na hora do almoço. Eu falei, Jaque, você veio para cá pela São João, para trampar na farmácia. Mas você encontrou outra parada aqui. Eu falei, e agora? Não tem mais nada a ver com o seu trampo. Mas tem a ver com a sua missão dentro do seu trampo. E quer saber? Os caras ainda vão te pagar por isso ainda. Mas a tua fita agora é viver intensamente para ele. Intensamente para ele. 24 horas por dia. Tem uma canção que toca que eu gosto muito, cara. Que ela fala assim, eu acordo apaixonado. Passo o dia te amando. Vou dormir desesperado. E às vezes no meio da noite eu ainda acordo te chamando. E cara, a primeira vez que eu ouvi essa canção eu comecei a chorar tanto. Porque ela fala muito do meu sentimento para com Deus, cara. Mano, eu vivo essa parada 24 horas por dia, cara. Eu posso não estar fazendo nada, você pode dar pra mim, eu tô vagando. Mas, cara, meu pensamento tá nele, cara. Tá nas coisas dele, tá no que a gente vai fazer amanhã. O que vai acontecer hoje? Sabe por que você vê um monte de crente mediano, morno, igual essa carta de Apocalipse fala? Porque os caras não entenderam, irmão. E a gente corre o risco de vir toda segunda-feira aqui e ser mediano, cara. Tá no seu trampo? Você não precisa sair do trampo e vir viver da hora. Não. Você precisa ser intenso para Deus, aonde Deus te colocar. E sabe como que a gente mede isso, cara? Quem entendeu? Quando você enxerga um cara queimando aonde é que ele está, mano. Não interessa. Segunda Crônicas, capítulo 25, vai falar a história de um cara chamado Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã e ela era de Jerusalém. Ele fez, se liguem, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então, cara, eu vou falar pra você, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho temor de esse texto de crônicas me definir, nos definir. De a gente fazer para Deus aquilo que Ele aprova, mas não de todo o coração. Você está em adultério? Não. Você rouba lá no seu trampo? Deus que me livre, eu sou crente. Então, cara, eu faço o que Deus aprova, mas eu não faço de todo o coração. Eu queria que você se perguntasse hoje, cara. Existe intensidade naquilo que você vive para Deus, cara? Existe intensidade, ser intenso, mano, ser entregue, ser inteiro na tua busca das paradas de Deus, mano? E eu não tô falando de um ritual, não, cara. Não, eu vou na igreja todo domingo. Eu vou lá no culto Bruno toda segunda-feira. Eu tenho medo de me tornar como esse cara Amazias, mano. Fazer o que Deus aprova, mas não de todo o coração, só pra cumprir uma parada. Eu não sei se ficou bem claro, mano. A parada é muito simples, o evangelho é muito simples. Jesus morreu para pagar os pecados. Ah, mas e aí? Quem sou eu na fila do pão, irmão? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o cara que tô falando pro açougueiro, falando, mano, eu nem sabia que eu devia, mas legal, quando der no domingo eu apareço lá. Por que você vem aqui na segunda-feira? Por que você tá conectando com alguém que tá falando de Deus? Por quê? Por quê? Porque você achou Jesus um cara legal que pagou uma dívida de alguém aí?
porque ele morreu na cruz para pagar os pecados de alguém. Irmão, nós estamos todo mundo igual. Todo mundo pecou. A dívida é impagável. O entendimento disso vai te trazer intensidade naquilo que você está fazendo. O entendimento da tua miserabilidade, da minha miserabilidade, vai trazer intensidade, cara. Eu não tô aqui pra brincadeira, mano. Eu não vim brincar de igreja. Eu não vim brincar de ler Bíblia. Eu não vim brincar de fazer culto. Eu larguei a minha vida, a minha família, cara. Eu passei por meses nesse lugar, cara, sem conhecer ninguém, mano. Eu passei por meses nesse lugar, cara. Ninguém entrava nessa porta, cara. Era só eu, a Michelle e o Davi, mano. Cara, teve dias, mano, que eu tive vontade de juntar tudo e ir embora, cara. Porque eu me sentia sozinho, velho. Eu não vim aqui brincar, cara. Eu não vim aqui brincar, mano. Eu sei o tamanho da dívida que ele pagou por mim, cara. E o dia que ele me falou, cara, você vai embora, mano, pra Cruzeiro do Oeste, velho. Eu não sabia onde ficava esse lugar, mano. Eu não tinha amigo, parente, ninguém. Mas, cara, aquilo que me consumiu foi tão intenso, irmão. Que eu falei, Deus, eu não me importo. Onde você me mandar, eu vou. Acabou a minha vida. Eu tava morrendo, cara. Eu tava morrendo, velho. Eu tava me matando. Eu tava indo pro inferno, cara. Eu não matava, eu não roubava. Eu não era estuprador. Mas eu entendi, cara. O tamanho da dívida que ele pagou não interessa. Sabe por que eu vou viver isso aqui com todas as forças do meu coração, mano? Porque eu entendi uma parada, mano. Jesus não é um açougueiro que falou pra mim, cara, eu paguei uma dívida aí, velho. Não, mano. Isso aqui precisa ser vivido intensamente, cara. Você não precisa sair do seu trampo. Não, cara, mas isso aqui precisa ser vivido intensamente, mano. Intenso, cara. Eu não vim aqui brincar de igreja, fazer culto, cara. Eu não vim. Isso aqui, mano, precisa consumir a gente, cara. Não vá na igreja no domingo ou na segunda porque é legal, porque Jesus é um cara legal, mano. Não vai, cara. Jesus não precisa disso aí, não. Deixa ele te consumir, cara, a ponto de você querer entregar a sua vida pra ele fazer dela o que ele quiser. Eu vejo um monte de gente, cara, postando no Instagram. Deus, faz da minha vida o que você quiser. Faz mesmo? Será? Cara, é mais profundo, mano. É mais profundo, cara. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer hoje, cara. A nossa intensidade com Deus revela o tamanho do entendimento que você tem da tua dívida. A gente não é melhor, cara, porque a gente vem aqui na segunda-feira. Porque você dá o dízimo. Porque você ora de vez em quando no seu quarto. Isso aqui precisa consumir a gente, cara. Saia da sua casa pra ir em lugar nenhum, cara, porque Jesus é legal. Fecha os teus olhos e vamos orar.